Aprenda do zero um bolo de festa, estilo doceria famosa. Nesse vídeo eu vou revelar o segredo dos bolos de vitrine das docerias famosas, sofisticação em cada camada. Eu vou te ensinar desde a massa e vou te ensinar um recheio trufado de manga, delicioso e super cremoso. E vou te ensinar uma linda decoração super elegante. Você vai encantar os seus convidados e clientes no primeiro olhar. Então, vamos para a receita? Vem comigo! Vamos começar com essa massa que ela é simplesmente fácil. No bowl da batedeira nós colocamos os ovos e vamos bater até que esses ovos fiquem bem clarinho e dobre de volume. Aqui vocês observam que eu estou batendo na velocidade alta. Você que não tem uma planetária, Shelly, eu posso bater numa batedeira comum? Pode sim, dá para fazer do mesmo jeito. A diferença é que numa batedeira comum você vai bater mais tempo. Quando você observar que foi ficando clarinho o creme, exatamente assim, ó, vocês observam que vai dobrando de volume, vai crescendo, né? E vai ficando um creme bem clarinho. Essa massa, gente, ela é super simples. É uma massa com a base de óleo. É uma massa super fácil, não tem segredo. Principalmente para você, principalmente para você aí que é iniciante. Não tem como você não aprender se você seguir esse passo a passo aqui de como fazer um bolo de festa do zero. Aqui nós começamos, eu ensino pela massa, né? Conforme vocês estão vendo, aqui ó, começou ficando numa textura mais firme, clarinha. Agora eu vou acrescentar a essência de baunilha e vou deixar bater, porém vou diminuir a velocidade e vou colocar o açúcar aos poucos. Observação, a quantidade dos ingredientes está passando aqui embaixo, ó, tá bom? Aí, pessoal, quando você acrescentou o açúcar, vocês observaram que foi incorporando, né? Como essa massa é a base de óleo, eu venho com óleo e vou colocando bem os fios mesmo, sabe? Assim, de fita, conforme eu estou mostrando aqui, ó, para vocês. Essa massa, ela é simplesmente deliciosa, ela fica super úmida, é uma massa estruturada, principalmente para quem quer montar bolo de andar e também para fazer os bolos de vitrine. Aqui vocês observam, eu acrescentei o óleo, fui colocando aos poucos. Agora, nessa jarrinha eu tenho leite integral, está morno, tá? Eu vou colocar aqui porque eu vou misturar com a água que também está morna. E aí eu vou misturar os dois para então a gente colocar também nesse creme, tá? Nós vamos colocando aos poucos. Gente, essa massa, ela fica super deliciosa. Quando você dá aquela primeira mordida, você sente a maravilha que fica. Então faz aí na sua casa para dar super certo. Aqui vocês observam que eu já acrescentei todo o líquido, né? E eu desligo a batedeira para então a gente começar a acrescentar os secos. E olha como ficou. Agora vamos para os secos. Aqui eu tenho farinha de trigo e eu vou acrescentar aos poucos, peneirando, tá? É importante esse processo. Não vamos mais precisar da batedeira, vamos fazer uso do fouet. Vamos misturar levemente, eu vou mexendo de baixo para cima até que misture bem os secos nesse líquido, tá bom? E aí você faz na sua casa. Eu venho novamente com a peneira e vou colocando aos poucos e vou misturando, né? Depois que eu acrescento, eu vou misturando e mexo de baixo para cima para misturar muito bem nesse líquido, tá? É muito importante, gente, esse processo de você estar fazendo essa massa para o seu bolo de festa ou bolo de aniversário. Agora eu venho novamente aqui
com o restante da farinha de trigo, faço o mesmo processo e vou mexer com o fouet delicadamente. Aproveitando, deixa nos comentários de qual cidade, de qual estado ou qual país você está assistindo esse vídeo e deixa nos comentários, porque olha, eu respondo todos os comentários que eu recebo, viu, gente? Eu adoro responder os comentários. Agora, pessoal, eu vou acrescentar por último o fermento em pó. Lembre-se, a quantidade de todos os ingredientes está passando aqui embaixo, mas também eu vou deixar todos na descrição do vídeo, tá bom? Esse processo é muito importante, gente. Vou aproveitar e deixar na descrição também outras massas de bolo estruturada para você aí que vai vender. Fica até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre precificação e prazo de validade. Aqui, pessoal, já está no ponto. Agora nós vamos levar para assar. Eu tenho essa forma retangular, o tamanho 17 por 10 de altura. Eu não vou untar as laterais, tá? Eu vou untar somente o fundo com papel manteiga. Essa massa, ela leva em média de 40 a 45 minutos para assar. No meu forno, que é um forno convencional, leva essa média mais ou menos. Então, é importante que você observe também o forno da sua casa, tá bom, gente? Aqui, ó, como eu observei que ficou ainda um restante, eu venho com a espátula para retirar tudo. E olha o tanto de massa, não pode deixar passar absolutamente nada, hein, pessoal? Então, vamos levar a nossa massa para assar, porque eu tô ensinando você aqui a fazer bolo de festa. Vamos para a parte do recheio. Aqui nós temos manga. Essa manga, gente, eu piquei ela e vou colocar aqui nessa vasilha, porque eu vou utilizar o mixer, tá? Mas se você não tiver um mixer, você pode utilizar um processador ou pode utilizar um liquidificador, porque a gente precisa que fique como se fosse uma pasta, tá? Uma pasta cremosa, exatamente assim, ó, do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês fazerem na sua casa e a gente deixar esse recheio perfeito e super cremoso. Recheio cremoso de manga para bolos. Esse aqui é maravilhoso. Essa manga que eu estou utilizando é a manga Tommy. Aqui deu uma manga, tá? Uma média de 200 gramas. Agora eu vou levar para uma panela e vamos dar... eu vou deixar como se fosse... Não vou deixar exatamente como uma geleia, tá? Então fica aí para você aprender a fazer um recheio de bolo, sabor manga, delicioso. Agora eu vou acrescentar a glicose de milho. Aqui eu estou colocando meio colher de chá, tá, gente? É muito importante, é somente meia colher. Não precisa colocar uma colher inteira não, viu? Observa bem isso daí. Aí eu vou mexer aqui, ó, levemente, né? E vou deixando, só precisa tomar cuidado para não queimar, tá? Porque como é um recheio mais sensível, então vocês observam que eu vou mexendo, ó, delicadamente, e também para a glicose ela espalhar bem, porque a glicose traz firmeza para o recheio, tá bom? Agora aqui, ó, eu vou acrescentar o açúcar. Eu vou dar uma leve mexida, né? Para poder fixar bem o açúcar aqui na manga, para ficar um creme delicioso para a gente poder fazer o nosso recheio do nosso bolo. Aqui, ó, ele já ficou exatamente no ponto que nós precisamos, ó, tá vendo? Agora, ó, eu abri e ele volta levemente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou retirar e vou levar para um bowl, tá? Para esfriar. Vou colocar nesse bowlzinho aqui e vou deixar esfriando na geladeira. Vou deixar por mais ou menos de 30 a 40 minutos. Para então a gente começar a fazer aí o nosso trufado, tá? Coloquei aqui um plástico e vou levar para a geladeira. Enquanto isso, vamos para o preparo do nosso trufado. Aqui nós temos
chocolate branco, chocolate nobre. Eu vou levar para o micro-ondas e derreter de 30 em 30 segundos. Como a quantidade aqui é um pouco maior, provavelmente eu vou levar de 4 a 5 vezes, tá? Então, ó, eu levei para o micro-ondas por 4 vezes e ainda ficou alguns gruminhos. O que eu vou fazer? Eu vou derreter ele levemente com a espátula. Não precisa levar novamente para o micro-ondas, porque o chocolate ele já está quente e o bolo também. Então, conforme você vai mexendo, ele vai esfriando, vai ficando em temperatura ambiente, tá? Porque é o que nós precisamos, que esse chocolate branco, ele fique em temperatura ambiente. Aqui, ó, vocês observam, tá vendo? Aproveita, gente, deixa nos comentários e me conta se você já comeu esse recheio de manga, ou se vai ser a primeira vez que você vai ver aqui na telinha. Agora nós vamos reservar, vamos para o chantilly. Aqui nós temos o chantilly, eu vou bater ele para deixar o ponto firme. Lembre-se, ponto firme. Esse chantilly que eu estou utilizando é da marca Norcal, não é publicidade, é apenas uma dica, tá? Ele ficou no ponto firme. Quando você observa que ele fica no ponto firme, aí é o momento que você vai desligar e vai retirar, ó, exatamente assim, ó. Esse aqui é o ponto que nós precisamos, tá? Agora nós vamos misturar aqui com o nosso chocolate branco, porque eu estou te ensinando a fazer um trufado perfeito, porque nós vamos fazer um recheio trufado de manga, que eu estou te ensinando a fazer um bolo de festa do zero, bolo de vitrine, aqueles bolos de doceria famosa. Estou te ensinando em primeira mão aqui no canal. Misturamos muito bem o recheio, ó, vocês estão vendo, né? Que eu dou uma leve misturada aqui nesse trufado perfeito. Gente, é muito delicioso, trufado de chocolate, e é um recheio super firme que você pode utilizar não somente em bolos, mas como também em tortas. Sabe aqueles copos da felicidade? Ou bolos de pote? Também você pode estar utilizando, viu? Aqui, ó, esse recheio, olha como ele é firme e muito fácil de fazer, gente. Sem segredo, né, gente? Agora vamos para o próximo passo. Se você está gostando desse conteúdo, aproveita, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma receita. Retirei o nosso bolo do forno e olha que massa maravilhosa. Agora eu vou cortar em 3 discos, né? Porque nós precisamos. Gente, olha essa massa como ela é maravilhosa. Simplesmente macia. Eu vou cortar em 3 partes e vou deixar aqui reservado para que nós possamos começar a montar o nosso bolo. Vou falar sobre congelamento. Para você congelar, a minha dica é de apenas 15 dias no congelador. Quando você for montar o bolo, você retira um dia antes e deixa na parte de refrigeração. Agora vamos reservar para a gente começar a montar o nosso bolo. Aqui nós temos a nossa manga. Olha que maravilha essa geleia, gente. Perfeita. Agora eu vou misturar naquele trufado de chocolate, porque nós vamos fazer um trufado de manga, um recheio mega trufado de manga. Ó, os amantes aí de manga, ó, fica ligado porque esse recheio está simplesmente delicioso, maravilhoso e irresistível, hein? Não fique de fora, faça na sua casa e se você fizer, me marca, deixa nos comentários porque eu gosto de responder todos os comentários. Coloquei o restante para a gente poder deixar esse trufado mega cremoso. Aí você mistura bem. Gente, olha que delícia. Imagine a leveza que fica esse recheio trufado de manga. Perfeito, né? Recheio digno de doceria famosa. Coloquei o restante para poder misturar também.
esse bolo de vitrine com esse recheio de doceria famosa só aqui no canal Receitas da Emília. Eu te ensino como faturar dinheiro com bolos de vitrine de dentro do conforto da sua casa. Fica até o final do vídeo, porque eu ainda vou falar sobre precificação. Agora, nós vamos começar a montar o nosso bolo. Na mesma forma que eu assei o bolo, eu coloquei um plástico e coloquei já o primeiro disco de bolo. Agora eu venho com a nossa calda, que é somente água e leite condensado. Vou deixar na descrição. E venho com as camadas super generosa do nosso recheio trufado de manga e vou estruturando, deixando bem montadinho, porque na hora que você for decorar, ele vai estar super retinho. Olha que lindo, gente, bem amarelinho, ficou muito lindo, né? Eu venho com a segunda camada do bolo, eu coloco e vou deixando bem retinho. Venho com a segunda camada do nosso recheio trufado de manga, que está super cremoso e irresistível. Você não pode deixar de fazer, você vai faturar uma boa grana de dentro do conforto da sua casa. Venho com a terceira camada do nosso bolo e venho também com a calda. E agora, gente, vou levar para a geladeira. Aqui, ó, eu coloquei plástico filme, tá? Porque eu gosto de embalar muito bem. Se você quiser congelar aqui esse recheio, apenas 15 dias. Vai decorar? Retira e deixa na parte de refrigeração um dia antes. Aqui eu vou deixar de um dia para o outro. Vamos para o preparo da nossa cobertura. Aqui nós temos chocolate branco nobre. Vou derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Enquanto isso, eu vou bater o chantilly, porque nós vamos fazer uma mousse branca, tá bom? Eu vou te ensinar a fazer uma mousse branca. Aqui a receita ela é completa de como fazer um bolo de aniversário, um bolo de festa, bolo de vitrine, aqueles bolos de doceria famosa. Aqui eu ensino o passo a passo. Aqui vocês observam que eu bati o chantilly e ele ficou nesse ponto, que é um ponto firme que nós vamos precisar para fazer então a nossa cobertura para decorar o nosso bolo. Agora eu retirei o chocolate branco do micro-ondas, saiu com alguns gruminhos, eu vou desfazendo, né, com a espátula mesmo, porque o chocolate ainda está meio quente e o bolo também. Eu vou deixar em temperatura ambiente e vou desfazendo aos poucos, tá? Ó, vocês observam que ele vai desfazendo, vai ficando super lisinho, e enquanto isso, ele vai ficando em temperatura ambiente, porque é o que nós precisamos. Aqui eu estou te ensinando como fazer uma cobertura de mousse branca para você decorar o seu bolo de vitrine. Aqui ele já ficou na temperatura, agora eu venho e acrescento o creme de leite. Nós vamos fazer uma ganache de chocolate branco para em seguida nós formalizarmos aí a nossa mousse branca. Aqui vocês observaram, eu coloquei o creme de leite e estou misturando muito bem, né, o creme de leite com o chocolate branco para ficar numa textura bem lisinha, uma textura bem homogênea, que é o que nós precisamos aí para esse recheio ficar simplesmente irresistível. Desculpa, gente, recheio não. Para a nossa cobertura ficar irresistível. Aqui, ó, eu precisei colocar um pouco mais, porque eu quero uma textura mais lisa, né? Então, eu coloquei o restante do creme de leite e vou misturar muito bem para ele formar aqui aquela ganache bem cremosa e bem lisinha. Aqui eu te ensino como fazer uma ganache de chocolate branco, que é muito simples de fazer e sem segredo, né, pessoal? Agora, nós vamos para a nossa mousse branca. Vamos misturar essa ganache no chantilly e aqui vocês vão ter uma mousse branca perfeita para a gente poder cobrir o bolo e deixar aquela decoração bem elegante e super deliciosa para você fazer sucesso com seus clientes
Para você que vai fazer bolo de aniversário em casa, vai ser um sucesso com os seus convidados, hein? Então, faz aqui, ó, do jeito que eu estou te ensinando. Aqui vocês observaram que eu misturei muito bem, né? Eu sempre gosto de utilizar a batedeira para ficar mais liso. Por quê? Essa cobertura, eu vou fazer um trabalho de bico com ela. Então, eu quero que ela fique bem lisinha, né? Numa textura bem homogênea. Eu bato bem pouco, tá, gente? Na batedeira, é bem leve mesmo. É só esse tanto aqui, ó, já está o suficiente. Agora eu vou utilizar um corante em gel na cor amarelo para combinar com o nosso recheio, porque o nosso recheio trufado de manga é na cor amarela, né? Então, olha que lindo e super delicado que está ficando. Pode fazer esse bolo sem preocupação, vai ser o maior sucesso para você que vai vender, sucesso garantido, viu, gente? Olha aqui, ó, que maravilha que foi ficando. Fica uma textura perfeita e o gosto, gente, super cremoso, uma cobertura bem cremosa, ela é uma cobertura bem consistente, simplesmente fácil de fazer. E olha isso, ó. Está prontinha. Agora vamos começar a decorar o nosso bolo. Eu deixei esse bolo na geladeira de um dia para o outro, tá? E ficou exatamente assim, ó, bem firme. E agora eu venho com a nossa cobertura de mousse branca, que eu colori na cor amarelo, né? Para ficar aí uniforme com as camadas do nosso trufado de manga, tá? Então, eu comecei pelo topo do bolo e aí eu venho espalhando pelas laterais, né? A gente vai espalhando pela lateral do bolo e eu vou fazer somente uma camada, porque o trabalho de bico que eu vou fazer vai ficar muito lindo, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, em toda a lateral, deixei exatamente assim. Eu vou limpar com o Perflex. Olha, gente, quase não sai, hein? É o Perflex. E venho fazer o trabalho de bico com o bico perlê. Ah, Sueli, mas eu não tenho bico perlê. Então, você pode pegar um saco de confeitar e furar um buraco bem pequeno e fazer esse trabalho lindo aí, que é o trabalho que aquela doceria famosa faz nos bolos. Os bolos de vitrine chiquíssimos. Aqui eu te ensino o passo a passo de como fazer um bolo de festa digno de doceria famosa. Olha que lindo, gente. Vou falar sobre prazo de validade, o bolo já montado, de 3 a 5 dias, tá? Em refrigeração. Lembre-se, é muito importante, é em refrigeração. E olha que lindo, gente, esse trabalho com o bico perlê. Perfeito, né? Uma decoração simples e muito elegante, digno de doceria famosa. E para cobrir aqui o topo do bolo, eu faço um zigue-zague com ele e venho com umas raspas de chocolate. Deixa nos comentários se você quer aprender a fazer raspas de chocolate branco, porque logo mais eu vou gravar um vídeo ensinando. Mas eu quero que tenha muitos comentários falando, eu quero aprender a fazer raspas de chocolate branco, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei em cima do topo do bolo e venho com essa mesma cobertura da mousse, eu venho fazendo essa linda decoração. E olha que elegante, pessoal. Olha que chique que ficou. Muito lindo, né? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu estou amando esse bolo. Para venda, você pode vender esse bolo a R$ 150 o quilo. Observar o valor dos insumos na sua cidade. E olha essa fatia. Perfeita! Uma fatia super generosa. E olha esse recheio. Olha essas camadas uniforme e super deliciosa e cremosa. Olha isso, gente. Você deve ter ficado com água na boca, né? Faz na sua casa, faz para os seus clientes, porque eu tenho certeza, aqui ó, o sucesso é garantido. Olha que perfeição, pessoal. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer e aproveitando, vou deixar mais 2 vídeos que também é receita do zero. Eu te ensino o passo a passo. Um grande beijo no seu coração e muito obrigado pela sua audiência. Eu te vejo no próximo vídeo.